estão ali na ponta, né, operando esse sistema, de, evidentemente, estabelecer um esforço de reconhecer o outro, quer dizer, no sentido de que reconhecer o outro não significa simplesmente uma tolerância de que esse outro possa existir longe de nós, na periferia das nossas cidades, e com o qual a gente basicamente não estabelece nenhum tipo de comunicação. Erguer os nossos muros, né, por exemplo, dos nossos condomínios fechados, quer dizer, morar em lugares de acesso restrito, trabalhar em lugares de acesso restrito, consumir, etc. Eu acho que cada vez mais nós estamos desenvolvendo esses mecanismos e que dificultam mais, evidentemente, esse processo de comunicação, né? De certa maneira, criar condições efetivas de que aquele outro possa ser reconhecido como tal. E, evidentemente, né, levar em consideração o seu ponto de vista sobre as instituições, sobre a própria polícia, quer dizer, respeitá-lo. Não significa se submeter, evidentemente, né, aos seus valores, não é essa, a questão da autoridade não passa por aí, mas passa por esse reconhecimento. E eu acho que nós, como sociedade, estamos cada vez mais intolerantes em relação a esse outro, e eu acho que isso reflete no nosso dia a dia e nessa nossa percepção sobre segurança. Agora, a intolerância, na verdade, é um fenômeno de recusa do outro na sua condição de diferente. E nesse sentido, né, Padre Cláudio, creio que a campanha da fraternidade, em todos os seus 45 anos, principalmente no tocante aos temas sociais, mas também nos temas internos da Igreja, procurou exatamente apontar para a comunhão das diferenças, né? Então, como é que vocês três veem, né, a contribuição dos mais diferentes organismos da sociedade para se desenvolver a alteridade? Quer dizer, a Igreja Católica tem um conjunto de práticas no desenvolvimento da alteridade e, mesmo assim, em alguns momentos, temos também sinais de intolerância, né? Do ponto de vista da cultura, talvez vivamos neste momento também uma certa cultura da intolerância, por exemplo, nos fundamentalismos, né? Claro. E do ponto de vista jurídico, muitas vezes, a meu ver, salvo melhor juízo, o próprio dado jurídico não consegue superar a intolerância, né? Como é que vocês veem, então, a possibilidade mesma, a partir da organização da sociedade, dos movimentos sociais ou das instituições diversas, na construção da alteridade? Eu acredito que, do ponto de vista teológico e até de uma antropologia teológica, quer dizer, pensar o ser humano à imagem de Deus, dizer assim, até ver que tudo é comunhão, né? O próprio Deus que nós, cristãos, acreditamos e amamos não é um Deus sozinho, mas é uma comunhão de pessoas, né? Todo o Antigo Testamento, a tradição judaica toda e depois a tradição toda cristã vai mostrar que fomos criados em comunhão, né? Um para o outro. Quer dizer, o ser humano não se sente feliz, não se sente realizado vivendo só para si, né? Aquela imagem bíblica muito bonita que Deus cria homem e mulher, a sua imagem e semelhança, quer dizer, uma imagem de um Deus que é comunhão de pessoas, né? E assim toda a prática o próprio Jesus Cristo, né, a sua presença no mundo vem formar comunidade, chama pessoas para viver em comunhão. E a premissa maior do mandamento de Jesus que ele nos deixa é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu penso que o estabelecer esse relacionamento de um para o outro, no sentido da fraternidade, de descobrir que o outro é diferente de mim, sim, mas que ele é meu irmão e a razão da minha vida, o sentido da vida, está na doação, na entrega, na comunhão com o outro, na bondade, em estabelecer relacionamentos que ajude a construir a outra pessoa, a solidariedade, a partilha, e depois o início todo da igreja se dá na formação de comunidades. A gente percebe até as primeiras comunidades cristãs conseguiram superar muitas formas de individualismo também, ali no início, né, do cristianismo. Então viviam em comum, tudo era em comum entre eles, né, sabiam partilhar. Então eu penso que a descoberta da vida comunidade, da alteridade, é que apontará caminhos para a superação
de situações de violência que nós encontramos hoje, até de formas individualistas tão acentuadas como nós vemos no mundo. Quer dizer, o cristianismo ele é essencialmente comunitário, ele é essencialmente vida de comunhão e de alteridade. Eu creio que essa questão da construção da alteridade, de fato, é uma coisa extremamente importante, mas é muito difícil, né, do ponto de vista, digamos, concreto. Porque isso implica em você, em um determinado momento, ou nessa situação, se colocar no lugar do outro, e para isso é importante que você, de certa forma, se dispa dos seus próprios valores e tente compreender o outro no seu universo de significação, no seu contexto. E eu acho que nesse aspecto, falando de coisas mais concretas, eu acho que nós estamos, no caso, por exemplo, da segurança pública nas metrópoles, eu acho que é um problema de comunicação fundamental. E nesse plano eu vejo que muitas vezes as pessoas que estão nas posições, digamos, mais relativamente mais seguras, mais confortáveis, eu acho que elas têm um papel muito maior. Eu me lembro de uma situação, conversando com os nossos alunos desse curso de segurança pública, é um exemplo que é bastante concreto, mas eu acho que ele é bem significativo um pouco dessa nossa discussão. Era um policial militar, que estava encarregado de produzir ali uma ação que visava basicamente coibir um encontro de grupos de jovens pichadores. Eles tinham combinado se encontrar num determinado local e lá iriam resolver talvez as suas diferenças. E, enfim, a polícia foi chamada para tentar apaziguar aquela situação. Foi montado um aparato, digamos, de proteção extremamente forte, com pessoas armadas, etc., e evitando que aquelas pessoas pudessem circular naqueles locais, etc. Ora, a pessoa que estava encarregada daquela operação percebeu que a situação só estava se complicando com o desenho, né, dessa mobilização toda. Aí, em determinado momento, ela chegou e foi conversar com os pichadores, com as pessoas que estavam lá, né, ali envolvidas naquela situação. E aquilo foi importante porque muitos falaram para ele, olha, pela primeira vez uma pessoa, por exemplo, um coronel, foi conversar comigo, foi tentar entender por que eu estou aqui fazendo tal coisa, de certa maneira tentando, né, mostrar ali enfim, a minha expressão do meu grupo, do meu pertencimento ali, da minha cidade, etc. E aquilo foi resolvido, né, de uma forma sem nenhum tipo de utilização de força e tudo mais. Claro que o exemplo é muito circunscrito, muito concreto, mas eu vejo um pouco por aí, quer dizer, tolerar, construir a autoridade, parte também, evidentemente, pelos órgãos públicos, né, parte um pouco, né, pelas pessoas que estão ali ligadas nessa segurança, de tentar fazer esse esforço, né, de tentar... Agora, nesse sentido, Silvio, o que o André está colocando é muito interessante, quer dizer, tanto o fenômeno da tolerância ou da comunhão, como diz o Padre Cláudio, parte das pessoas, individualmente falando, mas também parte dos órgãos públicos. Mas não há como negar uma certa distorção dos órgãos públicos, a corrupção que vai tomando conta, né? Como, na verdade, vou usar um termo até um pouco exagerado, mas recuperar os órgãos públicos naquilo que lhe é essencial para efetivar a justiça e, consequentemente, no caso da segurança pública, tornar efetivamente o país, o Estado, a cidade seguros. Bom, eu acredito que isso seria mais a 13ª tarefa de Hércules, eu acredito, né? Porque realmente eu não sei se talvez por causa da minha idade, né? Mas eu acredito que nós chegamos num ponto de não retorno, né? Mas o que eu vejo dentro desse tema que o Padre Cláudio e o André também falou, os dois falaram muito bem, a cultura da intolerância começa num segmento da mídia, né? Programas especializados em execrar quem foi acusado de um crime, né? Expõe, xinga, né? Esse bandido e tal, né? Num país em que o princípio da presunção da inocência consta da Constituição, então ninguém será considerado culpado até transitar em julgado a sentença que o tenha condenado. E o Nilo Batista, um grande jurista do Rio, disse há muito tempo que a mídia, uma parte da mídia, acusa, julga e condena, né? Então, esse é um dado.
falta também